Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para começar uma nova série de vídeos e principalmente eu quero falar sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu estou em mão aqui com um exemplar, Estou com um exemplar aqui, um livro-texto da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Eu quero ressaltar sobre essa declaração, os pontos principais que tem nela, que são 24 artigos de fé, 24 doutrina, 24 bases teológicas, ao qual a Igreja Assembleia de Deus no Brasil tem como fundamento, como confissão, como credo e como crenças e prática. Então, aqui está o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, acerca de muitos conteúdos ao qual já temos gravado sobre a história da teologia, teologia contemporânea, sobre teologia sistemática, teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, curiosidade bíblica 1, 2, 3 e 4. Então, o nosso canal Teologia Aprenda Mais também tem seitas, heresias, apologética, filosofia, depressão à luz da Bíblia, à luz da ciência. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que é uma base, que é um alicerce primordial das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, esse aqui é o exemplar, é um exemplar editado pela CPAD. Eu quero falar aqui de modo sumário, de modo sucinto, como eu fiz nos demais vídeos, na série ao qual gravei sobre determinados temas, e eu quero falar de forma também explícita, também clara, de forma sintética, de forma resumida, fazer uma síntese acerca desses pontos principais da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então tem aqui, CGADB. E aqui no início, nós temos aqui declaração de fé. Nós temos o chamado Evangelho Quadrangular. No Evangelho Quadrangular, que você tem uma declaração de fé das Assembleias de Deus, você pode estar abrindo, acompanhando comigo. Então aqui a declaração de fé tem o Evangelho Quadrangular. Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Isso está bem aqui na folha de rosto, no início da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, a declaração de fé ressalta: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. É a base da teologia pentecostal. E falando de teologia pentecostal, eu falei também dentro da história da teologia em si, tem a teologia pentecostal, que eu também dou uma explicação, os pontos principais, os pontos cardeais, os pontos capitais da teologia pentecostal. E aqui está os pontos capitais, a base, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. É o chamado Evangelho Quadrangular, que teve por base a Rua Azusa Street, 312 Los Angeles, o Evangelho pregado no início de 1906, na Rua Azusa, que teve o grande movimento pentecostal na pessoa de Joseph William Seymour. Então é isso, é uma base. Então tem uma questão aqui: só lhe deu glória, somente a glória a Deus, está na declaração também. E a outra questão primordial que está aqui, bem também nas primeiras folhas, que ressalta, está dizendo o seguinte: Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil também. Então, nós temos aqui a CPAD pôde aqui organizar, declaração de fé, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. O organizador primordial e principal da declaração está aqui, Ezequias Soares da Silva, o organizador. O pastor Ezequias Soares, ele é o pastor presidente da igreja em Jundiaí, São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ele também é o presidente da Comissão Apologética da CGADB. Ele também é escritor de várias obras, de vários livros. Ele é um grande hebraísta, um especialista em grego. Pastor Ezequias Soares é um dos grandes apologistas que temos na Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Pastor Ezequias Soares também é comentador das várias revistas da Escola Dominical. Ele que é o organizador, principalmente da declaração de fé que temos, ou que estamos aqui em mão nesse exemplar. Aqui nós temos aqui a questão do sumário. O sumário tem a apresentação da nossa declaração de fé, a introdução. Ele também cita também a questão, é colocado também a questão do cremos. Então, no capítulo 1 se ressalta na declaração que o capítulo 1 fala sobre as Sagradas Escrituras.
estrutura, classificação, propósito, poder da palavra de Deus, os livros apócrifos e os pseudepígrafos e a mensagem. E quero também ressaltar, quando fala da Sagrada Escritura, eu gravei uma série de mais de 15 vídeos acerca de bibliologia. Você pode estar checando na nossa playlist e acessando todos esses vídeos que são gratuitos. Você possa estar cultivando, alimentando a sua fé e preenchendo principalmente a sua vida espiritual através dessas mensagens. O segundo capítulo fala sobre Deus, né? Sobre Deus aqui na declaração de fé, sobre os atributos naturais, sobre os atributos morais, sobre os atributos de poder, sobre o amor, né, de Deus, sobre outros nomes de Deus, sobre as obras de Deus. Eu falando também em teologia sistemática, eu gravei também um livro só sobre teontologia, né? Estudo C de Deus, os atributos de Deus, e você pode estar acessando a nossa playlist lá nos vídeos lá de teologia sistemática, ok? Aqui tem o terceiro capítulo na nossa declaração de fé sobre Trindade, né? Sobre Trindade, a unidade na Trindade, a negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Terceiro, a função das três pessoas da Trindade: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? Isso está no capítulo 3 sobre Trindade. Então, falando sobre Trindade, gravei também vídeos, né, que falam sobre a história da Trindade, bases teológicas da Trindade, bases bíblicas sobre a Trindade, e você pode estar acessando a nossa playlist, tá ok? Outra questão primordial também que tem aqui, o capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Nomes e títulos de Jesus, a humanidade de Cristo, a deidade absoluta de Jesus, o ministério terreno de Jesus, o significado de filho, os ofícios de filhos. Então, sobre Cristologia também fiz outra gravação, também está de toda a unidade de teologia sistemática. Acesse a nossa Cristologia e faça uma base junto à declaração, junto à Bíblia Sagrada, acerca dessa preciosa doutrina. No capítulo 5 fala sobre as obras de Cristo, a morte de Jesus, a morte vicária, a expiação, a ressurreição, a ascensão de Cristo, o valor do sacrifício de Cristo. Isso aqui é uma verdadeira Cristologia. No capítulo 6, sobre o Espírito Santo, seus nomes e títulos, a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui os atributos da divindade, realiza as obras de Deus, ele é o Consolador, a personalidade do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo. Então, tem também vídeos gravados sobre pneumatologia que está na unidade de teologia sistemática. Outra questão primordial também no capítulo 7 sobre o homem. A constituição humana, o corpo humano, o homem interior, o espírito humano, a alma humana, o fôlego de vida nos animais, os dois destinos do homem. Isso é uma obra de antropologia que está também gravada na minha unidade de teologia sistemática sobre antropologia, a doutrina do homem. No capítulo número 8, sobre as criaturas espirituais, seus nomes, natureza, ofício, anjo da guarda, organização angelical, os anjos decaídos, o maioral dos demônios, né? Isso aqui é uma obra, é uma disciplina de angelologia. Lá no final também fala de demonologia ou satanologia. Está na minha obra de teologia sistemática também gravado, tá? Então, o capítulo número 9, sobre o pecado e suas consequências, que é uma obra de hamartiologia. Teologia sistemática tem uma gravação também. Nomes, origem, queda do homem, o pecado original, consequência da queda, a corrupção total do gênero humano, a situação dos recém-nascidos e das criaturas, a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana, a morte. O capítulo de número 10, sobre a salvação, soteriologia. Salvação para todas as pessoas, a natureza da salvação, regeneração, santificação e glorificação, o destino dos salvos, a graça de Deus, a possível perda da salvação. Isso está na minha obra de teologia sistemática sobre soteriologia. O capítulo número 9, sobre a igreja, nomes e títulos, seus membros, sua eleição, igreja atuante e triunfante, a ordenança da igreja e a missão da igreja. É uma obra de eclesiologia na minha unidade de teologia sistemática. No capítulo número 12, sobre o batismo em águas, a fórmula batismal, o batismo não é sinônimo de regeneração, o batismo é infantil. Sobre a ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor, os elementos da ceia do Senhor. O capítulo de número 14, sobre a forma de governo, organização, ministério da igreja, pastores evangelistas, presbítero, diácono, os cooperadores, né? Isso faz tudo parte da obra de eclesiologia, a doutrina da igreja. A outra questão primordial, o capítulo número 15, sobre a verdadeira adoração. Adoração pública e coletiva, adoração espiritual, os elementos do culto, a oração, o jejum. Isso fala de teologia espiritual.
sobre a igreja e o Estado, as autoridades constituídas, o direito de sufrágio, né? O capítulo 17, sobre a lei, preceitos morais, preceitos civis, preceitos cerimoniais. A função da lei, a lei e a fé cristã, a lei e a graça, transitoriedade da lei. Eu gravei também vídeos também falando sobre a questão de lei, de graça, do sábado, está nas minhas gravações sobre curiosidades bíblicas. O capítulo número 18, sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, significado, propósito das 3 primeiras mandamentos, o sábado, o propósito do 5º mandamento, os mandamentos expressos com 2 palavras, os 2 últimos mandamentos, o decálogo e a lei de Deus. Isso eu falo também sobre os 10 mandamentos também, que está na curiosidade bíblica. Sobre o capítulo de número 19, sobre o batismo no Espírito Santo, isso está na obra de pneumatologia ainda. O batismo no Espírito Santo é destino da salvação, os nomes e expressões para o batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a extensão da promessa, a natureza das línguas. O capítulo número 20, sobre os dons do Espírito Santo, a diversidade, a distribuição dos dons, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé e os dons de cura, outros dons. O capítulo número 21, sobre cura divina, a origem da enfermidade, a cura divina na antiga e nova aliança, a cura divina e expiação, a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais e a unção com óleo. O 21 também retrata, o 22 retrata a segunda vinda de Cristo, está na escatologia, gravei vídeo sobre escatologia também. Arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, manifestação do anticristo, a vinda de Cristo em glória, o milênio, o súdito do reino de Cristo. O capítulo 23, sobre o mundo vindouro, o juízo final, os livros do julgamento, a ressurreição dos mortos, o destino dos condenados, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Isso está na obra sobre escatologia, nos vídeos gravados sobre escatologia que está lá na minha playlist, nessa biblioteca digital, que ressalta todo esse conteúdo teológico, bíblico, soteriológico e teológico acerca da graça de Deus. Sobre a família, esse é o 24º, né? É o capítulo 24. Sobre a família, o casamento, união matrimonial, pai, mãe e filhos, forma heterodoxa de formação de família. Então aqui ele coloca a conclusão, comissão especial, apêndice, os credos ecumênicos, índice de remissão. Então ele faz uma obra excelente. Aqui também, bem no início, aqui também ele coloca a questão da abreviatura dos livros da Bíblia, né? Ele começa no Antigo Testamento, do livro de Gênesis, e termina o livro de Malaquias, que são 39 livros. Também a abreviatura do Novo Testamento aqui, de Mateus até o livro de Apocalipse, que são 27 livros. Ao todo, completa, somando tudo, são 66 livros, a nossa biblioteca divina, como bem falou Jerônimo, né? Ou então coleção de pequenos livros, como falou João Crisóstomo, do Garganta de Ouro. Então tudo isso eu falo melhor lá na minha disciplina, nos meus vídeos sobre bibliologia, e também os vídeos também gravados sobre uma introdução sobre o Antigo Testamento e introdução sobre o Novo Testamento, né? As referências bíblicas citadas nessa obra são da versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, 4ª edição de 2009. As demais são indicadas pela seguinte abreviatura diária, né? Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada 2016, a TEB Tradução Brasileira 2010, todas as edições da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, foi as edições que ele trabalhou. Almeida Revista Corrigida, que é a ARC, Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, e ele trabalhou com a TEB, a Tradução Brasileira, né, editada aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, nós temos aqui na apresentação também, a apresentação da nossa declaração de fé, né? É com imensa satisfação que apresentamos, né, a Assembleia de Deus no Brasil, a nossa declaração de fé. Essa palavra aqui é a palavra do presidente José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da CGADB, né? Da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é o presidente, é uma fala do presidente. Eu quero falar aqui também, dentro da introdução, que essa introdução ela é bem falada pelo presidente da comissão especial, que é o pastor Ezequias Soares da Silva. Ele dá uma introdução muito boa, né? Até porque ele faz todo um apanhado histórico, ele faz toda uma varredura, toda uma extração dentro do cristianismo histórico, né? Começando desde lá da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, das igrejas primitivas que tinha na época, precisamente passando pelas cartas paulinas,
passando pelos primeiros credos do século II em diante, Concílio de Nicéia, os demais concílios que vêm, Calcedônia, Éfeso, né? E chegando até o nosso tempo nas declarações, nas confissões, nos credos. Eu quero fazer essa leitura que ela é muito importante, já que eu estou falando da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Eu quero falar sobre, ou fazer uma ressalva, né, sobre essa questão da introdução principal, né, que ele já faz um apanhado, uma síntese, né, todo um prefácio, né, na introdução. Então, ele coloca o seguinte: a introdução, né, credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé, são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Muito importante essa colocação. Todas as igrejas ou denominações do mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja elas escrito ou não. Não importa o nome dado aos ensinos que norteia a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim sua fonte primária. Na explicação de Philip Schaeffer, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem, o credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Muito boa colocação dentro dessa introdução. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente da parte de Deus. Isso é muito importante acerca que nós devemos saber interpretar, porque a primeira regra da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia e devemos fazer a leitura do texto dentro do contexto. A igreja não dispunha de credos ou de qualquer formulação doutrinária formalizada no período apostólico. Era um tempo em que a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento, né? Logo no século II surgiu a necessidade de se organizar os pontos mais significativos da fé cristã, pois desde muito cedo na história do cristianismo surgiu controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão. Diante disso, era chegada a hora de responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É uma citação muito bela e sacra, né, de 1 Pedro 3:15, né, responder com mansidão a razão da nossa fé. A palavra apologia, responder, falar. Assim, começaram a aparecer as primeiras regras de fé sintetizando a doutrina cristã. Esses documentos tinham por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar confissões públicas, né, e conservar o pensamento cristão contra as heresias. Essas formulações foram sendo aperfeiçoadas e tornaram conhecidas como credo ou símbolo. O termo credo vem do latim credo e significa creio, depósito, confiança. Trata-se de uma confissão de gratidão à glória de Deus. Símbolo, do grego símbolon, significa literalmente arremessar, junto, comparar, sendo. Porém, usando em referência a qualquer declaração formal, seja esta credo, confissão de fé ou catecismo. Os credos considerados universais são conhecidos como credos ecumênicos, visto que sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra região. Os principais são o credo dos apóstolos, isso é muito principal, o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos é do século II, o credo niceno é do ano 325 depois de Cristo, o credo niceno constantinopolitano do ano 381, o credo de Calcedônia de 451, o credo de Atanásio acerca do ano 500. Seu conteúdo consta aqui nesse apêndice, né, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, católicos ortodoxos gregos, protestantes, pois seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira de Cristo. Aceitas ou grupos religiosos heterodoxos rejeitam esses credos. Então, esses credos, as decisões conciliares, as decisões credais, elas são muito importantes para os três principais ramos do cristianismo: catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e o protestantismo de forma geral. Que tem uma boa citação. Até porque tive vídeo gravado, né, acerca dos 3 primeiros séculos do cristianismo, 3 a 4 primeiros séculos do cristianismo, que
toda a elaboração do pensamento teológico, a elaboração do pensamento doutrinário, a elaboração do pensamento teológico foi trabalhada nesses 5 primeiros séculos da era cristã, tendo as bases da construção da doutrina da Trindade, da soteriologia, da pneumatologia, das decisões conciliares, né? De todo o conteúdo, de todo o arcabouço que hoje nós temos as chamadas doutrinas fundamentais da fé cristã. É muito importante o apêndice ao qual ele está fazendo aqui dentro dessa introdução explícita, né? Pedagógica, esclarecedora acerca que vem as nossas doutrinas. Eu costumo dizer que a Bíblia não caiu do céu com zip tudo e pronta, né? Essas doutrinas não chegou a nós pronta e acabada. Elas levaram muito tempo, pessoas morreram, foram queimadas na fogueira, pessoas foram sacrificadas, jogadas nos coliseus, mas tivemos boas doutrinas elaboradas no decorrer da história do cristianismo histórico e bíblico para termos hoje essa fundamentação, e principalmente o conteúdo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, que são doutrinas fundamentais e cardeais da fé cristã. Então, elas não apareceram do dia para a noite, elas não foram inventadas dentro da Assembleia de Deus, elas foram trabalhadas, interpretadas no decorrer da história do cristianismo santo e puro, né? Como ele coloca aqui nos credos, nas confissões, nas decisões apostólicas, até chegar ao nosso tempo. Outra questão também dentro da introdução, a confissão de fé é mais elaborada do que os credos ecumênicos, né? Que são uma formulação de fé pessoal. E começa com creio ou cremos, né? O termo confissão era usado no princípio para descrever o testemunho dos mártires, começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. De Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Ele faz uma citação de 1 Timóteo 6,13, porém, comumente usada nas declarações formais da fé cristã pelos reformadores. As confissões de fé são marcas do período da reforma e as principais são as seguintes. Ele coloca a confissão de Augsburgo, de Lutero, de 1483 a 1546, que é o período de vida de Lutero. Lutero nasceu em 1483 e faleceu em 1546. A confissão de Augsburgo foi elaborada por Filipe Melanchthon, né, que ele viveu no ano de 1497 a 1560. Ela foi elaborada em 1530. As confissões helvéticas, né, e a primeira em 1534, a segunda é de 1566 e a última preparada por Bullinger, né, que viveu no ano de 1504 a 1575, sucessor de Ulrico Zwinglio, né? Zwinglio também viveu no ano de 1484 a 1531. A confissão de fé gaulesa, né, preparada em 1559 por João Calvino. João Calvino viveu no ano de 1509 a 1564. E a confissão de fé escocesa de 1560, preparada para uma comissão liderada por John Knox. John Knox viveu no ano de 1513 a 1572. E a confissão belga de 1561, preparada por Guido, né, que viveu no ano de 1522 a 1566. E o Catecismo de Heidelberg, muito importante, Catecismo de Heidelberg, escrito por Zacarias Ursino, de 1534 a 1583. E Gaspar, que viveu em elaboração dos 39 artigos da religião, preparada geralmente em 1552 em Londres por Thomas Cranmer. Thomas Cranmer viveu em 1489 a 1556, com 42 artigos, quais sofreram minutas e revisão de 1563 por Mateus Becker. E o Arcebispo de Cantuária, com a cor de 3 artigos. E a confissão de fé da Igreja Anglicana. Então, o arminianismo holandês do ano de 1610 articulou uma breve declaração teológica, que eu vou falar sobre a questão do Sim de Dort, baseada também dentro da introdução que temos aqui da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ao qual estou com um exemplar. Shalom, até o próximo vídeo. Eu quero fazer uma conclusão voltada dentro da nossa declaração e a introdução prefacial escrita pelo pastor Ezequias Soares. Shalom e até